Meu nome é Alessandra Vick, eu sou especialista em comunicação e resolução de conflitos. E hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Viridiana Rodrigues, que é médica, cirurgiã geral e do sistema digestivo, e ela é focada nos cuidados paliativos. E vem falar hoje sobre comunicação empática na área da saúde. Como que um médico deve lidar com essas situações mais delicadas? Como lidar com o paciente e também com os familiares? E como que o paciente, o que ele deve esperar nesses momentos? Olha, essa conversa está incrível, uma partilha muito enriquecedora que vale a pena conferir. Vamos juntos nessa? Antes de começar, se inscreva no canal e acione o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Tem conteúdo novo toda semana. Querida doutora Veri, muito obrigada por ter aceito o convite. Estou bem feliz em recebê-la aqui no canal. E eu gostaria, você já sabe que eu começo esses encontros perguntando para quem está aqui nos assistindo conhecer para além do currículo. Então, quem é a Veri para além da parte do currículo, da trajetória até aqui? Bom, Vicky, eu diria que eu sou uma pessoa muito incomodada com tudo desde sempre, né? A minha formação acadêmica, eu sou médica, né? Depois eu fiz cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. E a parte da comunicação médica sempre me incomodou desde o começo da faculdade, né? Assim, se as coisas já são muito difíceis hoje, você imagina aí há 10 anos atrás, eu já tenho esse tempo aí de formada, e a gente tinha muita dificuldade aí, né, na abordagem dos pacientes, né? Nos internatos, nos rounds que a gente passava lá à beira do leito, e eu ficava sempre muito desconfortável com aquilo tudo. Eu me lembro que eu tinha uma professora muito especial que ela sentava do lado do paciente, assim, num banquinho que tinha, né, às vezes até naquela escadinha mesmo de subir na maca do paciente, ela sentava ali, pegava na mão do paciente, colocava em cima dela e olhava para ele. E aquilo já fazia, assim, outra consulta. Eu me lembro de o olhinho do paciente, assim, brilhar. Eu falava, gente, às vezes precisa tão pouco e nem isso a gente está disposto a fazer, né? Então, eu sempre tive esse olhar, né, voltado aí para essa dificuldade de comunicação e até o quanto a comunicação bem feita, o acolhimento do paciente tinha, de certa forma, até algum potencial curativo, né, ou de fazer até a doença melhorar mesmo do ponto de vista clínico. E aí eu vim trazendo essa indignação, esse incômodo, residência de cirurgia. A residência de cirurgia, a gente sabe que é uma residência puxada, naquela época era mais ainda, e a gente tinha, o cirurgião já tem uma característica de ser, de fato, mais duro, mais seco, né, e ter mais dificuldade de fazer essa comunicação com o paciente. Depois disso, eu fui trabalhar com cirurgia oncológica, com cirurgia, especialmente uma cirurgia oncológica que a gente chama de hepatobiliopancreática, que é do fígado, pâncreas, e onde são cirurgias muito difíceis, com pós-operatório bastante complicado, e especialmente os cânceres dessas regiões são cânceres de difícil tratamento, de difícil cura, e eu percebia que muitas vezes os pacientes tinham internações prolongadas, eram pacientes que a família ficava muito desassistida, que eles eram retirados eh, das suas relações sociais, das suas relações profissionais, então ficavam muito tempo no hospital e às vezes a gente não tinha esse olhar aí da perda de qualidade de vida, a gente não tinha essa abordagem do paciente sobre o que importava para ele, sobre até onde ir, e se é que de fato a gente fazer aquela cirurgia estava causando bem para aquele paciente, né? Eu sempre Uhum. brinco que são cirurgias enormes, às vezes cirurgias de 12, 14 horas, que a gente faz cirurgias muito bonitas do ponto de vista técnico e até, sem dúvida, muito boas para o ego do cirurgião, que se sente muito feliz em fazê-las, mas até que ponto aquilo estava de fato fazendo bem para o nosso paciente, né? Então, será que a gente discutia com ele abertamente sobre o que ele enfrentaria depois dessas Uhum. cirurgias? E aí, como tinha eu e mais uma moça na equipe, a gente acabava fazendo esse trabalho mais próximo junto com a família, as reuniões familiares, né? E até quando esses cânceres por vezes voltavam ou não tinham cirurgias curativas, ou seja, eram cirurgias paliativas já naquele momento, cabia a nós acabar falando com essas famílias de uma forma muito intuitiva, né? A gente acaba fazendo o que a gente gostaria que fizessem com a gente, mas depois eu fui entender que comunicação não é exatamente isso, quer dizer, o que funciona bem para mim pode não funcionar para outra pessoa. E às vezes o fato de a gente fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente não é o melhor para esse outro. E aí Uhum. eu fui
estudar isso, comecei a procurar e acabei fazendo uma especialização de cuidados paliativos, uma pós-graduação no Einstein e também um curso de comunicação no Einstein também. E aí sim aprendi direitinho como que a gente faz e existe técnica para tudo. Falo até para a gente lavar a louça existe técnica, quanto mais para falar com os pacientes. E Uhum. aí, assim, é muito triste que a gente não tenha esse acompanhamento na faculdade, de que a gente não tenha essa visão, esse olhar, que a gente receba muito pouco treinamento sobre abordagem do paciente, sobre comunicação empática, né, sobre comunicação não violenta, até mesmo sobre resolução de conflito, porque entenda que o hospital é o lugar mais propício para acontecer conflito do mundo. Né? As pessoas estão sobrecarregadas de trabalho, elas estão emocionalmente sobrecarregadas, às vezes diante de uma notícia triste, né, elas estão passando por dificuldades, elas trabalham em turnos que às vezes são cansativos, e aí às vezes uma troca de mensagem ali errada, uma palavra errada já pode gerar um conflito. E é uma visão que a gente Escalar. não tem escalar, né? E Uhum. aí eu percebi que dentro do hospital é um lugar muito fácil de acontecer conflitos e que me incomodava muito o fato da gente nunca ter sido de fato preparado para isso. Não tem uma visão, não tem um treinamento, não tem uma Uhum. abordagem. Hoje a gente ainda vê algumas faculdades que já começam a se preocupar com isso e praticam alguns treinamentos, até com atores, pensando nessa comunicação com o paciente. Mas na época que eu me formei, não, me especializei, não existia nada disso. A gente não tinha exatamente um treinamento sobre como comunicar com os pacientes, e isso é uma coisa que me incomodava muito. E aí acaba que a gente vai praticando isso dentro do hospital e vai começar a chamar atenção, né? Então, Uhum. algumas vezes outras pessoas me pediam para me acompanhar durante as reuniões familiares que eu fazia, ou durante alguma abordagem com o paciente, ou até mesmo algum conflito. E isso me fez pensar que de repente eu precisava de alguma forma mais estruturada passar isso para as pessoas. Né? Então foi quando eu criei a mentoria e a ideia de reunir alguns médicos que têm a intenção de melhorar essa comunicação, né? E fazer um treinamento que a gente fez de uma forma muito legal com atores, para justamente simular uma situação no hospital e entender como que a gente pode, de uma maneira prática, técnica, estruturada, embasada em trabalho científico, como que a gente deve abordar esses pacientes da melhor forma possível. Então, Uhum. eu acho que, além do, né, você me perguntou, além do currículo, eu acho que além do currículo, eu sou uma pessoa muito incomodada, as coisas, eu olho as coisas, não me conformo tanto, não costumo me acomodar, né, me chama atenção e eu acho que eu preciso fazer alguma mudança, permitir que aquilo melhore de alguma forma, e isso eu acho que é o que nos causa, nos traz o propósito, né, durante o nosso trabalho, faz com que aquilo ganhe valor. Então, Verdade. durante toda a minha trajetória sempre foi assim, Vicky. Obrigada pela partilha, Veri, porque Imagina. realmente, por si só, falando de comunicação, a minha bagagem veio do direito e, novamente, a gente é todo voltado para o conflito, para o litígio, mas nada de interação humana, que é o que a gente tem diariamente, nada de como lidar com essas Exatamente. situações, nada de como realmente comunicar de uma maneira assertiva e ao mesmo tempo empática. E eu gosto de trazer um ponto que, durante a faculdade, eu fiz um projeto de extensão que era Terapeutas da Alegria, são Uhum. aqueles palhaços que vão nos hospitais para Sim, tentar ajudar um pouco, eu fiz um amenizar tempo esse também. ambiente. E é algo que mexe muito com a gente, é uma experiência, assim, que traz um diferente olhar. E eu digo que eu aprendi o que é realmente empatia lá, porque Sim, no nosso olhar, como terapeutas da alegria, nós queríamos alegrar um pouco, trazer um balão para a criança, fazer uma forma diferente. E quando vinha um pai, uma mãe, num hospital exclusivamente que é de criança, que a gente atuava, os pais falavam: "Não, não pode entrar", ou não abriam a porta, ou não, e aquilo mexeu muito comigo na época, porque, novamente, nós não estamos preparados e a gente tem aquela ideia de se eu gostaria que fizesse comigo, por que não a pessoa não quer aquilo? E não é bem exatamente. assim, nem sempre é o que a É. gente acha que é o melhor. Às vezes aquele pai precisa de um silêncio, acabou de receber uma notícia triste. Às vezes a criança não quer que os outros vejam numa situação assim, vulnerável. Então tem várias coisas. E só de falar eu me arrepio, porque a gente passou por várias situações. Então imagina você com toda a sua bagagem e vendo que infelizmente nem todos os médicos estão preparados para isso. Então dá um choque muito grande, porque vocês têm uma demanda alta e ao mesmo tempo tem que ter uma sensibilidade, porque são pessoas ali, não é um procedimento simplesmente um número e atendimento X e deu. Como que você pode trazer um pouco do seu trabalho aqui para quem está nos ouvindo, no sentido de o que vocês podem trazer
de maneira prática para já começar a mudar um pouco essa atuação dentro da área da saúde? Eu acho que a medicina mudou, sabe, Vicky? Assim, na verdade, a gente vinha aí de uma medicina que era uma medicina muito paternalista, onde o médico tinha uma visão de que ele devia dar a conduta, né? Ou seja, ele dava quase que como uma ordem para o paciente o que ele deveria Uhum, fazer, o que ele não deveria fazer. Eu cheguei a ver várias vezes médicos dizerem: eu estou decepcionado porque você não seguiu o tratamento, ou brigar com o paciente porque ele não seguiu aquele tratamento imposto. Então, para essa medicina que era praticada antigamente, eu entendo que, de fato, você não precisava ter tanto treinamento em comunicação empática, né? E é até engraçado dizer, porque às vezes a gente recebia alguns treinamentos na faculdade dizendo assim, não questione muito, não pergunte, não toque nesse assunto, como se de repente fosse uma caixa de Pandora, que aquilo fosse abrir, tomar conta do uhum, ambiente, e a gente não ia conseguir sair daquilo nunca. Então, assim, o médico, inclusive, não só não era treinado a comunicar bem, como, de certa forma, assim, até era treinado a não se aprofundar nessa questão da comunicação, a evitar, não fechar. tocar nesse assunto, a se fechar. Uhum, Por um lado, porque aparentemente, pelo que nos era contado, a coisa ia tomar proporções muito grandes e a gente não ia conseguir sair, e por outro, até para nos preservar, porque assim, se você é médico e vai ficar o dia inteiro tocando na ferida dos seus pacientes, falando sobre coisa triste, como é que você vai acabar o dia? uhum, Então, era mais ou menos esse treinamento. E, assim, não é que eu estou defendendo, mas de certa forma fazia até sentido diante daquela medicina, que era uma medicina que dava ordens, era uma medicina que não levava em consideração muito o que o paciente encontrava, né? uhum, Eu acho que depois disso, hoje a gente vem migrando para uma medicina, ou quer migrar para uma medicina que é a medicina centralizada no paciente, né, com o cuidado central no paciente. Ou seja, hoje a gente não tem mais a medicina de dar uma ordem, a gente tem uma medicina onde a gente discute as possibilidades de tratamento. Por um lado, porque hoje temos vários tratamentos possíveis para a maioria das doenças, então a gente precisa adequar aquilo à qualidade de vida do paciente, à expectativa de vida do paciente, ao que importa para aquele paciente. Se o que importa para ele, de repente, é ele assistir o jogo de futebol do filho, ou se é ele ficar em casa com a esposa, qual é a fase da vida que ele está? Será que, de repente, vale mais a pena ele ficar internado e passar por uma situação, por vezes, mais desagradável, porque ele quer ver o neto dele nascer daqui a um ano, daqui a 6 meses, ou não? Ou será que vale a pena mais ele ficar perto da esposa, porque ele já criou os filhos, então hoje o que importa para ele é ver a novela das 8 com a esposa em casa. Então, uhum, são coisas que a gente vai adequando o tratamento, né, as várias possibilidades de tratamento possíveis às pessoas. E a forma de fazer isso é discutindo com elas, discutindo valores, discutindo o que importa. E aí não tem como fazer isso sem acabar colocando o dedo na ferida, como a gente fala, sem tocar nessas situações, sem perguntar aquilo que a gente fala, né, sobre a trajetória de vida. Então, questionar sobre de onde esse paciente veio, quais são as crenças dele, para onde ele vai, quais são as coisas que importam, quais são as atividades que ele pratica durante o dia. Tudo isso vai determinar qual que é o melhor tratamento para ele, né? Não simplesmente a gente dita, porque às vezes o melhor tratamento para um paciente pode ser horrível para o paciente do quarto do lado, que tem a mesma doença, que tem a mesma idade, que tem a mesma tudo, porque ele está numa outra fase de vida. E de repente a gente tirar ele de casa, desinserir ele da sociedade, a gente pode estar fazendo muito mais mal para ele do que bem. Então, esse olhar, a medicina mudou ou está mudando para esse lado, mas a gente, por outro lado, não teve de novo, treinamento e a orientação para ter esse cuidado, para fazer essa abordagem, né? Então, eu acho que uhum. faz parte aí de uma transição, né? E que cada vez mais o que a gente vai precisar enquanto médico, enquanto equipe de saúde, é perguntar para o paciente quais são os tratamentos que ele está disposto a fazer, até quando ele está disposto a fazer, quais são os limites dele, até onde ele entende, né, que vale a pena perder em termos de qualidade de vida para ganhar tempo de vida, porque Uhum. eventualmente vai chegar num dado momento onde ele vai entender que aquele ganho de qualidade, aquele ganho de tempo de vida já não faz sentido diante de uma perda de qualidade de vida muito grande. Né? Uhum. Então, tudo isso são coisas que a gente vai precisar agora treinar e se habituar a perguntar para o paciente, porque antigamente a gente não fazia e não fazia mesmo. E aí é muito mais difícil de acertar se você não sabe qual é a real, situação daquele paciente e das Não tem como prioridades também, acertar. como você bem colocou. Exatamente. E aqui entra muito o que se vem falando há pouco tempo, pelo menos sob o meu olhar, que são os cuidados paliativos. É algo novo, com esse olhar que também traz essa questão empática e também traz esse cuidado. Será que realmente, estender a qualquer custo é o melhor para esse paciente específico?
Fale um pouco sobre isso, porque pelo que eu percebi também faz parte da sua trajetória, certo? É, faz. Foi justamente, né, na época que eu fui estudar cuidado paliativo que eu entendi isso, que na verdade, Uhum, às vezes a gente acha que está fazendo bem para o paciente, deixando ele vivo por mais tempo, e na verdade não necessariamente, né? E sabe que tem um estudo que mostra que que os pacientes tendem a mentir sobre o seu desejo de realizar um tratamento mais ou menos em 40% para agradar a família ou os médicos. Então, olha que tristeza, às vezes o paciente sim. já não está mais aguentando receber aquele tratamento, né? Quer dizer, a vida dele não faz mais sentido diante daquela perda de qualidade de vida que ele sofreu, e ele ainda assim se submete àquilo porque ele está recebendo uma pressão da família de não desistir, ou uma pressão do médico de realizar aquele tratamento. Né? Então, é Uhum, claro que são casos que devem ser muito bem avaliados, né? O cuidado paliativo, ele é um cuidado que a gente deve prestar para toda pessoa que tem qualquer doença que atrapalha e que prejudique a qualidade de vida, não necessariamente doentes terminais, né, ou doenças incuráveis. É claro que o nosso foco acaba sendo maior para esses pacientes, porque são os pacientes que exigem mais, mas a gente precisa começar a entender se a gente de fato está fazendo bem para o paciente com aquilo que a gente está fazendo, com aquele uhum, tratamento que a gente está instituindo, né? Então, o que é fazer bem para esse paciente? De repente, a gente fazer uma quimioterapia agressiva para um paciente, tirar ele de casa, fazer ele ficar vomitando, tendo diarreia, desidratando e tendo que reinternar várias vezes, tirar ele do convívio familiar, diante de um câncer que a gente não está tendo resposta com a quimioterapia ou está tendo uma pouca resposta. Será que isso faz sentido? Será que a gente não continuar essa quimioterapia não seria melhor para ele? De repente a gente devolveria ele para casa dele, ficaria mais próximo da família, poderia fazer uma viagem que ele tem vontade de fazer, se ele não tivesse com aqueles sintomas tão exuberantes, mas a gente decide que o melhor para ele é continuar recebendo a quimioterapia e tentando de alguma forma diminuir esse câncer lá na frente. Então, por que será que a gente faz isso? Será que é porque a gente tem dificuldade de abordar esse paciente e de dizer para ele que, infelizmente, apesar do tratamento, a gente não está tendo sucesso? Então, isso também entra uma outra parte, Vicky, que eu acho que é a nossa dificuldade enquanto médicos de entender que, por vezes, o tratamento vai falhar. Né, o tratamento não vai alcançar o objetivo que a gente esperava que ele alcançasse. E E isso aí, não quer isso não é dizer que uma não seja um bom profissional, é que cada um exatamente. reage de uma forma. Uhum, Exatamente. Então, nós somos nós somos profissionais muito voltados à cura, né? A buscar o tratamento do paciente voltado à cura. E muitas vezes a gente está tratando mais a doença do que o doente, né? uhum, E isso faz com que muitas vezes a gente acabe implementando, empregando tratamentos que não fazem tão bem para o paciente quanto deveriam. uhum. Porque, às vezes, a nossa dificuldade de dizer para o paciente que aquele tratamento não teve, não atingiu o que nós esperávamos, nos causa como se fosse uma sensação de falha, né? Como se a gente tivesse errado. Se a gente for Uhum, estudar, e a maioria dos estudos científicos, eles são estudos onde o primeiro desfecho, o desfecho mais esperado, é o quê? Aumento de sobrevida, né? É difícil um estudo que avalia a melhora da qualidade de vida, até porque isso é uhum, muito subjetivo. Então, a gente é muito treinado a fazer um tratamento sempre esperando a cura, esperando que o paciente viva mais. E aí, quando a gente percebe que, apesar de todos os nossos esforços, a gente não vai conseguir fazer isso, é muito frustrante, né? Para os dois lados, para o paciente, mas para o médico também. A gente fala muito da frustração do paciente diante de uma doença incurável, intratável, mas a frustração do médico também é muito grande. A gente também tem muita dificuldade de encarar aquilo porque a gente entende que de alguma forma a medicina falhou. E não é isso, a gente precisa desfazer essa percepção, né? Quer dizer, muitas vezes a gente vai fazer tudo que está ao nosso alcance, vai dar o melhor tratamento, e mesmo assim, infelizmente, a doença vai seguir o caminho apesar do nosso tratamento. E é nessa hora que a gente precisa ter a honestidade de falar com o paciente, apesar do nosso desconforto, entender que o paciente é muito maior que isso, né? Que ele é o objetivo do nosso tratamento. Então, não a doença, mas o paciente. Então, se eventualmente a doença pode estar seguindo o curso que a gente não gostaria, a gente precisa continuar prestando uma assistência de qualidade ao paciente.
não abandoná-lo, como às vezes fazem, quando a gente percebe que o tratamento não está funcionando, não está mais modificando a doença, então o médico não sabe mais o que fazer com aquele paciente. Mas aí sim que a gente tem muita coisa para fazer. Pode não ser um tratamento que vai diminuir o tumor, por exemplo, eu sempre dou o exemplo do câncer porque fica mais fácil de entender, De mas visualizar. visualizar. Às vezes o tratamento não vai efetivamente diminuir o tamanho do câncer ou fazer com que aquele paciente viva mais, mas vai fazer com que ele viva melhor pelo tempo que ele tem pela frente, vai fazer com que ele tenha qualidade de vida, que ele resgate valores que são importantes para ele. Né? E que Uhum. ele, como a gente gosta de dizer no cuidado paliativo, que ele viva bem até o dia, até o momento da sua morte, que a gente não faça ele morrer antes da hora, né? Quer dizer, Uhum. não é na hora que você não consegue mais tratar uma doença que o paciente morre. Ele morre muito tempo depois. Tem muita coisa que a gente faz da hora que a gente descobre que essa doença é intratável até a hora de fato que esse paciente vai falecer. E essa transparência é fundamental para o paciente poder ajudar nessa tomada de decisão e ter essa também essa consciência do lado dele, porque senão fica muito difícil. Mas um médico, uma médica, para conseguir falar dessa maneira, tem que estar confiante e tem que ter essas ferramentas, porque senão é um momento muito desafiador por si só, pela questão da frustração ali, que um tratamento não deu certo, e ainda lidar com o paciente, com a família, que depois muito provavelmente pode vir questionar aquela decisão. Então, sem essa bagagem, sem saber como se comunicar de uma maneira empática e eficaz para esse cenário, fica mais desafiador ainda, que é o que a gente, infelizmente, acaba vendo com alguns profissionais de omitir algo ou forçar um tratamento que não era o que o paciente desejava, não construir uma saída em conjunto e acabar afastando ali a ideia de trabalho para ir contra aquela doença e não o médico contra o paciente. Exatamente, Vicky. E requer tempo, né? Eu acho que assim, a gente vive numa sociedade muito imediatista, a gente quer resolver tudo para ontem, né? A gente quer a pílula que resolve, a gente quer, então, e assim, construir uma relação de confiança e fazer com que o paciente se sinta à vontade para discutir com você as frustrações, as preocupações dele, né? Um paciente se sentir à vontade para discutir com você a preocupação que ele tem com a vida sexual que ele tem com a esposa dele, que é importante para ele. Isso tudo Uhum, leva tempo e a gente não consegue fazer numa consulta de 10 minutos, às vezes a gente não consegue fazer numa visita à beira-leito. A gente precisa ter paciência para construir isso. E é até por isso que a gente do cuidado paliativo acaba sendo um pouco chato de sempre falar: chamem a gente o quanto antes, não esperem que uma doença chegue numa fase onde já não é mais curativo o tratamento, onde não tem mais um tratamento modificador para lembrar de nós, porque aí já às vezes é tarde para a gente fazer amizade, né? Quem é que quer uhum, fazer amizade nessa hora? Então, se uhum, antes, né, se na hora que o paciente recebe o diagnóstico de uma doença grave, ele já começar a acompanhar com o médico paliativista, muitas vezes dá tempo da gente construir, da gente conhecer os familiares, em uma consulta vem um, numa outra consulta vem outro, a gente vai tecendo ali a nossa rede de apoio, a gente vai explorando as relações interpessoais, a gente vai entendendo quais são as dificuldades, e aí a gente conhece o paciente bem até a ponto de, nesse momento mais final, a gente nem precisa perguntar tanta coisa, porque a gente já sabe quais são os valores importantes para aquele paciente, né? uhum. Então, não tem como a gente criar esse vínculo e a gente fazer uma comunicação de qualidade se a gente não tiver tempo. E aí, isso esbarra em, assim, várias situações, várias condições que dificultam essa construção, desde o sistema de saúde, que a gente sabe que é difícil, muitas vezes as consultas são programadas para serem curtas, os hospitais às vezes carecem de um espaço adequado para a gente fazer uma reunião familiar ou da gente fazer um acolhimento familiar, os médicos estão sempre correndo com tempo curto, os profissionais de saúde sobrecarregados, tendo que medicar mais pacientes do que deveriam, enfim, e tudo isso acaba levando e da nossa parte também, enquanto pessoa, a gente também não tem a paciência, a gente também quer tudo muito rápido, porque faz parte do nosso perfil da sociedade pós-moderna, né? Então, tudo isso faz com que o paciente acabe sendo, né, penalizado por conta disso tudo, e aí não tem, às vezes, a oportunidade de discutir o seu tratamento, de saber aonde que ele está, em que fase da doença que ele está, né? E eu falo sempre, isso é muito desonesto, né? A gente, por causa da nossa falha, por conta da nossa fragilidade em não conseguir discutir coisas graves e não conseguir
falar para o paciente que de repente a gente não conseguiu tratá-lo porque a doença era maior do que o tratamento, a gente acaba privando ele de tomar uma decisão sobre a sua vida naquele momento, né? Então, se a pessoa, eu sempre falo, se a pessoa escreveu um livro bonito de vida, por que que a gente vai estragar no último capítulo, né? Que ela continue escrevendo, que ela continue tomando as rédeas da vida dela e fazendo aquilo que ela entende que é o correto, que vai de acordo com os valores dela, né? Isso que a Perfeito. gente tenta resgatar. E infelizmente na nossa cultura, falando Brasil, ainda é um tabu. "Ah, não quero falar sobre morte. Ah, não quero falar sobre", e isso acaba criando entraves quando poderia ser uma caminhada continuar uma caminhada gostosa, ainda que tenha uma doença, ainda que tenha esses outros pontos a serem trabalhados ali no meio. E Sem agora, dúvida. me conta sobre o seu olhar, em que momento você acredita que seja importante, porque você já falou sobre esse trabalho preventivo, não esperar estar no leito de morte para buscar, profissionais com esse foco. Mas em que momento você acha que esse trabalho multidisciplinar, também falando de psicólogos ou de outros profissionais da área da saúde ou de outras áreas, poderiam agregar ainda mais nessa caminhada? E como colocar isso de uma maneira construtiva ali para o paciente e para a família? Desde o começo, vi que assim, não tem como a gente falar de cuidado do paciente, de cuidado centrado no paciente, sem falar de equipe multidisciplinar. Até Uhum, demorei para falar sobre isso, peço desculpa, porque a gente acabou levando a toada da equipe médica, mas assim, o cuidado paliativo não existe sem equipe multidisciplinar. A gente uhum, entende que o ser humano é um ser complexo, a gente tem várias esferas que permeiam aí a construção do ser humano, esfera emocional, esfera psicológica, esfera social, a esfera física, claro. Então, assim, cada parte precisa ser abordada de uma forma diferente. A gente não pode falar de dor só pensando na esfera física, porque a dor nem sempre é do corpo. Então, é difícil a gente fazer um tratamento de um paciente com dor hoje se a gente não tiver um acompanhamento psicológico, por exemplo. É difícil a uhum, gente falar de um tratamento de um paciente com uma demência, onde onde ele vai ficando rígido, a musculatura vai ficando rígida, as articulações, tinha perdido a palavra, vai ficando rígida. A gente fazer um tratamento desse sem um fisioterapeuta do nosso lado, que vai estimular a deambulação, que vai fazer exercício com esse paciente. Paciente, de novo, com demência, por vezes perde o reflexo da deglutição, então a gente precisa de uma fono para auxiliar qual é a dieta mais adequada para esse paciente, né? Se a gente tem um paciente com uma sequela de AVC, que, por exemplo, pode estar tendo alguma dificuldade de se alimentar, mas aquilo é importante para ele, né? Aliás, a alimentação é uma coisa que na nossa cultura é muito presente, é muito importante. uhum. A alimentação, ela não é só a comida, a alimentação muitas vezes é a hora da reunião da família, é um encontro social. Então, para os pacientes é importante. Então, se de repente a gente não tem uma terapeuta ocupacional que vai adaptar para aquele paciente a forma dele se alimentar em público, para ele poder jantar com a família dele, almoçar com a família dele. Então, assim, a gente precisa de um capelão que vai abordar a questão da espiritualidade. Então, assim, hoje a gente sabe cada vez mais que o médico tem um papel que não é tão grande quanto a gente achava que era no tratamento do paciente. É claro que a medicina, né, é importante, a droga que você vai usar, a medicação que você vai usar é importante, mas muito pouco importante perto de tudo que precisa ser abordado diante do paciente. Então, às vezes, a gente tem um paciente que se beneficia muito mais de uma consulta com uma psicóloga, de conversar para resolver aquela dor que ele sente, do que efetivamente da morfina que você vai passar, né? Uhum. Ou de repente é o tratamento combinado que vai dar mais certo, porque a dor dela não é uma dor física, a dor dela é da angústia de estar passando por toda aquela situação. Então não dá para falar de cuidado paliativo e eu assim ouso dizer que não dá para falar de medicina mais sem a gente falar de equipe multidisciplinar, porque hoje entende-se bem que o ser humano é composto por muitas coisas, é um ser muito complexo para a gente achar que simplesmente uma receita de uma medicação vai ser suficiente, né? Eu já tive paciente que fala assim, ah, lá vem a doutora psicóloga, porque eu sento lá do lado deles e às vezes eu não passo remédio nenhum. A gente fica conversando, 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 e só o fato de identificar ali dentro daquela dinâmica familiar ou daquela dinâmica profissional o que está incomodando aquele paciente, identificar essa causa e propor melhorias que são às vezes melhorias comportamentais ou melhorias de atitudes, já são suficientes para fazer com que às vezes uma doença melhore consideravelmente, sem precisar passar Uhum, remédio nenhum. A gente precisa ter esse olhar e a gente precisa valorizar mais esses profissionais, porque eles de fato fazem muita diferença. Eu hoje com tenho até certeza. uma empresa de home care
né, para atender alguns pacientes em domicílio, e a gente sempre bate nessa tecla, assim, às vezes o familiar nos procura querendo um médico em casa ou querendo uma cuidadora, a gente sempre diz, não é o suficiente, o olhar para esse paciente em casa precisa ter uma equipe multiprofissional para ser feito de uma maneira eficiente, de uma maneira que de fato vai dar resultado. Mais qualidade de vida para aquele paciente também. E parabéns pelo seu olhar, porque você traz uma humildade muito grande, porque ainda mais falando da parte da medicina, sempre foi aquele: "Ah, é o médico, é a médica que está falando, então tem que só baixar a cabeça e cumprir", sem ter esse diálogo, sem ter essa noção que: "Opa, espera aí, mas não apenas o meu papel é importante, eu preciso desses Não. profissionais para entregar o melhor". Então E a esse gente cuidado precisa é empoderar, fundamental. né, esses profissionais, né, Vicky? Porque, veja, o Uhum, médico às vezes não está disposto a fazer, ou pode às vezes não ter nem uma facilidade, ou ter tido um treinamento, mas de repente se ele encontra ali naquele plantão um enfermeiro, ou um fisioterapeuta, ou alguém que está mais capacitado, que tem mais empatia com aquele paciente, por que não empoderar essa pessoa, para essa pessoa fazer esse atendimento, para essa uhum, pessoa ter esse olhar, ter essa conversa, né? Participar essas pessoas no cuidado, entender qual é a função de cada um ali no tratamento dessas pessoas, né? Isso faz com que, sim. com certeza, o paciente se beneficie muito do tratamento, sem dúvida nenhuma. Essa coisa do médico estar num patamar acima, isso não tem mais espaço, isso já caiu por terra e quem não ainda entendeu isso precisa entender com urgência, porque não tem mais espaço para isso. Eu conheço Uhum. profissionais que fizeram muito mais pelos seus pacientes do que os médicos, fisioterapeutas que tiraram pacientes da cama, que nenhum médico conseguiria tirar. Sabe, fonoaudiólogas que fizeram pessoas conseguirem comer, conseguirem articular, falar melhor. Então, assim, é, nutricionistas que conseguiram adaptar uma dieta que fez uma cicatriz fechar, fez uma ferida fechar, porque teve um aumento de proteína naquela cicatriz e isso conseguiu resolver coisa que nenhuma medicação que eu passasse ia resolver. Então, assim, a gente precisa muito dessas pessoas e a gente precisa dar cada vez mais empoderamento, mais valor, né, para essas pessoas, porque de fato elas são muito importantes mesmo. E você tocou num outro ponto que é o que vai ajudar a chegar nesse lugar, que é entender o que está por trás, porque dentro do meu trabalho é a mesma coisa, as pessoas vêm com uma demanda: "Ah, estou com esse problema, aconteceu isso", mas normalmente ela traz a pontinha da pontinha do iceberg. Quando a gente vai questionando, a escuta ativa, perguntando, a gente vê que a coisa é bem mais embaixo, envolve outras pessoas, tem um cenário diferente, que é o que vocês percebem tanto do ponto de vista do paciente, quanto a questão também da equipe médica para fluir de uma maneira que seja construtiva e não fique uma guerra de poder ou de tomada de decisão ali. E aí eu aproveito para perguntar uma coisa. Exatamente. Infelizmente, eu vejo ainda muito forte uma divisão entre classes da área da saúde. Então, os médicos se unem contra os enfermeiros se unem contra os técnicos se unem. E no lugar de ter esse olhar multidisciplinar, acaba sendo uma guerra que atrapalha o paciente e atrapalha, inclusive, a atuação da equipe médica. Sob o seu olhar, como que está isso hoje? Eu sei que na sua realidade talvez esteja um pouco diferente, porque você já vem com essa atuação, mas o que poderia ser feito para ajudar a ligar, criar mais pontes do que essas limitações, esse afastamento? Eu acho que já foi pior, Vicky. Assim, eu lembro de quando eu era da faculdade, assim, a gente não tinha um olhar assim, a gente não tinha sequer essa preocupação. Hoje a gente tem essa preocupação de trazer uma igualdade para as nossas discussões. Quando a gente vai lá na UTI, a gente passa uma visita multidisciplinar, todo mundo tem espaço igual para falar. O enfermeiro fala, o fisioterapeuta fala, o médico fala. A gente espera que nenhum seja superior ao outro, porque a gente entende que todos têm o que acrescentar do seu olhar, do seu ponto de vista, né? Eu hoje não me sinto à vontade de fazer uma avaliação de um paciente em casa se eu não tiver com o enfermeiro do meu lado, porque ele tem uma visão totalmente diferente da minha. Ele entra num quarto, ele sabe a adaptação que aquela paciente precisa no quarto, ele entra no banheiro, ele sabe a adaptação, e por mais que eu já faça isso há algum tempo, tenha um olhar treinado, muitas vezes eu não vi aquilo que ele enxergou. Às vezes é Uhum. um cantinho que pode bater no braço e machucar, que a gente precisa deixar um pouco mais redondinho. São olhares que não adianta, não é o olhar que eu fui treinada para fazer, né, durante a minha formação. Então, cada um acaba compondo hoje as visitas, né, as reuniões que a gente faz, de uma maneira mais participativa, eles têm mais espaço. Acho que estamos longe ainda de chegar no mundo ideal, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que já foi muito pior do que é hoje. O que a gente pode fazer para isso melhorar é isso que a gente está fazendo aqui, é falar,
e cada vez trazer mais para perto essas pessoas, né? À medida que a gente vai crescendo numa instituição ou que a gente vai assumindo cargos de gestão, a gente participar mais dessas pessoas, mostrar a importância, fazer questão de que elas participem, né? Criar espaços para que elas fiquem confortáveis em falar o que elas pensam, eventualmente, até que esteja certo ou errado, não interessa, mas que elas se sintam à vontade, né? Ou seja, a gente de fato permitir que essas pessoas tenham voz, elas tenham participação. Acho que isso é o que a gente pode fazer para melhorar, mas eu vejo que já foi pior. Eu acho que hoje a gente tem uma participação cada vez mais presente. Talvez o que a gente precise ainda caminhar um pouco mais depressa, talvez seja a valorização profissional, né? No sentido até de remuneração, no sentido de a gente sabe que hoje o médico está. Um médico ganha muito mais do que, às vezes, um enfermeiro, do que um fisioterapeuta dentro de uma equipe, e ele não necessariamente é mais importante do que eles. Então, essa questão da remuneração talvez seja uma coisa que a gente ainda esteja muito atrás. Mas eu acho que criar espaços para essas pessoas falarem, né, e cada vez mais empoderá-las e seguir o que elas falam, né, ouvir, mas também colocar em prática o que elas falam, é isso que vai fazer com que a gente vá mudando a cultura e vá criando uma cultura cada vez mais inclusiva, com certeza. Perfeito. E com certeza você já vem plantando muitas sementes, transformando muitas vidas através do seu papel, porque eu posso dizer por mim que eu vivi uma experiência, eu não estava numa situação de uma doença grave, nem nada do gênero, mas eu passei sobre o tratamento do Dr. Luiz Gustavo Pinto, que é lá de Itajaí, Santa Catarina. E o atendimento é completamente diferente. Já começa que não são 10 minutos, assim, não é aquela coisa correndo que logo tem outro, já tem um horário na agenda esperando. Ele perguntava coisas que nenhum médico tinha me perguntado até hoje, então ele foi muito além. Eu sou nova ainda e ele foi fazendo perguntas que talvez só me perguntariam com meus 60, 70 anos, sabe? Um cuidado, assim, com uma questão de saúde geral, olhando para mim como nessa complexidade que você falou aqui, e realmente foi transformador para mim, porque eu estava passando, que era uma questão preventiva, alguns pontos que eu estava tendo, e ele foi muito, pediu os exames que precisavam, conversou comigo, eu me senti segura, houve essa troca, essa questão da confiança, e eu saí de lá falando dele para outros, e eu percebi que todo mundo que passava por ele sentia isso, e eu Fazer estou a mesma trazendo. coisa. Exato, porque isso é uma forma de também disseminar o seu trabalho, todos que passam pela sua mão, com certeza estão falando para os outros e buscando, indicando mais. E a ideia desse canal também era essa, né? Eu trago profissionais de diferentes áreas, porque eu acho muito importante a gente trazer temas que ainda estão, às vezes, meio em tabu, ou coisas que as pessoas não levam, não dão a devida importância quando deveriam. Então, eu fico muito feliz de nós estarmos debatendo sobre isso aqui. Com certeza vai plantar outras sementinhas na vida das pessoas. E Com falando certeza, agora Vi. da sua experiência, tem algum, reservando questão, não trazendo nomes, mas teve algum exemplo, algo que você vivenciou que poderia trazer aqui para gente? Ah, eu tenho alguns. Pode Deixa trazer. eu vou te contar. Ai, já sei. Eu tive uma paciente que, na verdade, quando eu a conheci, ela já estava traqueostomizada e ela tinha uma doença que é aquela esclerose lateral amiotrófica, né? Onde as pessoas vão perdendo os movimentos. Quando eu a conheci, ela já estava. Desculpa, ela não estava traqueostomizada, ela estava na UTI já, porque não sei se é de conhecimento da maioria das pessoas, mas essa esclerose ela acaba paralisando também a musculatura da respiração e essas pessoas acabam falecendo por insuficiência respiratória. E aí ela estava na UTI por conta justamente de um evento respiratório, e eu fui abordar o marido dela, né? Que o marido dela que cuidava mais dela, estava mais presente e estava com ela aquele dia na UTI. E ele me trouxe a história dela, e era uma história muito parecida com a minha. Era uma paciente que, justamente na idade que eu estava, começou a praticar, aliás, sempre fez corridas no parque, que era uma coisa que eu gosto muito de fazer. E ela começou a tropeçar. E aí ela percebeu que estava com uma fraqueza nos membros inferiores, né? E aí ela procurou o médico, descobriu, e aí ela foi perdendo os movimentos, e o marido dela era uma pessoa muito presente na vida dela, era uma pessoa que gostava muito de fazer o almoço para ela,
enfim, aquilo me chamou muita atenção, me lembrou muito o que eu estava vivendo naquele momento da minha vida. E eu me Uhum. emocionei. Na hora que ele estava me contando, meu olho encheu de lágrima. Coisa que, assim, de novo, sempre dizem que você não pode misturar emoção, que você não pode, né, se ficar íntimo do paciente, e toda aquela bobagem que, assim, as pessoas precisam entender que é justamente ao contrário. É através da nossa vulnerabilidade que a gente conecta. Isso já está mais do que provado até cientificamente. E daquele momento que eu chorei junto com aquele meu paciente, na verdade, com o esposo dela, que a gente conseguiu vincular de uma maneira muito maior. Então, ele conseguiu me explicar melhor quais eram as preocupações dela, porque ela naquele momento já não falava mais. Então, até onde ela gostaria de ir, se ela poderia ou não fazer uma traqueostomia, ele conseguia entender o que ela falava e ele acabava, falava não, né? O que ela é, acabava dizendo através de gesto ou mexendo os olhos, e ele traduzia para mim. Mas eu acho que sem aquele nosso encontro em que a gente conseguiu, sabe, deixar a questão profissional e formal de lado e ficar à vontade para dizer que aquilo era muito triste, que era sofrido para ele, que também estava me tocando de uma forma muito profunda. Sem aquilo, talvez a gente não tivesse conseguido avançar tanto na definição, nas diretivas dela, do que ela gostaria que fizessem com ela ou não, porque dependia dele me traduzir o que ela estava querendo dizer, e a gente conseguiu fazer isso através daquele momento. Então, aquilo me marcou muito, e eu sempre uso isso quando eu vou fazer os treinamentos, e eu digo, gente, essa coisa de que você tem que ser uma rocha, de que você não pode, né, se deixar transparecer seus sentimentos e tudo, é justamente o contrário, porque ninguém quer ter um médico que é um robô, né? Ninguém quer ter um médico que está lá no pedestal. É nessa hora que você diz, poxa, eu também estou muito preocupado, eu também estou muito chateado, muito frustrado, muito decepcionado que o tratamento não deu certo. Eu também não queria isso. Eu queria que fosse Uhum. totalmente diferente. Eu também estou sem chão, sabe? Eu também estou muito decepcionada comigo, porque eu não fiz, de repente, o que você precisava que eu tivesse feito, mesmo que eu tenha feito tudo. Então, assim, Uhum. é nessa hora que a gente se abre e que a gente consegue se vincular de fato com as pessoas, porque é assim que o ser humano se conecta. Então, essa lição me marcou muito e eu sempre tento deixar. Assim, não tenham medo de mostrar a sua vulnerabilidade, de mostrar o seu sentimento. Isso não vai de forma alguma fazer com que o paciente te desrespeite mais ou que ele não te considere médico, pelo contrário. A partir daí, é nesse momento que às vezes dá aquela virada na chave que você consegue tirar daquele paciente, daquela família, informações que são muito importantes para a condução daquele caso. Perfeito. É realmente essa ideia de que não pode mostrar o lado emocional, que não pode trazer já a gente já percebeu que não funciona, pelo contrário, porque por trás de um profissional é uma pessoa, não tem como dizer: "Ai, a partir de agora deixa eu virar a chave aqui, eu não sinto nada, sou um robô". Isso só, na verdade, piora, porque o que eu escuto de indicações negativas é: "Nossa, aquele médico parecia que nem se importava comigo. Nossa, aquele Sim, médico foi muito". Então, eu escuto muito mais isso e nunca escutei alguém falando: "Nossa, aquele médico realmente se sentiu tocado e não me passou profissionalismo". Não jamais, existe, não pelo existe. contrário, ele conseguiu Sim. entender de tal forma que ele inclusive se emocionou com a minha história. E quem não gosta de ser escutado? Quem não gosta de se sentir especial, ainda mais nessa situação tão vulnerável, tão delicada que vocês passam diariamente, né. Sim, com certeza. Eu tive um outro paciente também que eu sempre conto que ele tinha uma doença já a gente diagnosticou já num estado onde não havia mais possibilidade de cura, né, nem de tratamento modificador, mas ele chegava a internar algumas vezes por algumas complicações infecciosas, por exemplo, uma pneumonia, uma infecção de urina, que são condições que, apesar de estarem somadas à doença maior, que é uma doença incurável, são condições tratáveis, né? Então, eventualmente, você pode internar para fazer o tratamento dessas complicações, que a gente chama tecnicamente de complicação aguda reversível. Você pode fazer o tratamento dessas condições e depois deshospitalizar o paciente para o restante do tratamento paliativo. E Sim. acontecia muito isso. Uma vez ele teve uma pneumonia muito grave e ele me falou, doutora, olha, eu entendo que eu tenho uma doença grave, uma doença incurável, mas eu gostaria muito de ver a minha neta nascer. E a gente estava lá por volta de novembro, assim, e a netinha dele nasceria lá para março, abril, alguma coisa, para março, é.
E aí ele falou, então assim, nesse momento, se a gente pudesse ser um pouco mais agressivo, mesmo que eu tenha que ficar às vezes ligado em algum aparelho, mas é muito importante para mim conhecer minha neta, estou esperando isso e tal, e esse diagnóstico me pegou de surpresa e tudo mais. E aí ele um dia internou com, com essa pneumonia e a gente não querendo entubar por conta de, né, ficar com medo de às vezes não conseguir estubá-lo, porque ele já estava muito fraquinho. E aí a gente foi tratando, usando máscaras, enfim, usando outros dispositivos. Não vou entrar na questão técnica, mas o importante é que ele ficou internado com a gente bastante tempo. Não precisou ir para UTI, não precisou ser entubado, mas num dado momento ele ficou bastante frágil, não só por conta da pneumonia em si, mas por conta de já estar não se alimentando direito, por conta de já estar muito emagrecido, já tinha dificuldade, muito cansaço para fazer as tarefas básicas, já não se alimentava mais tão bem. E aí, eis que a netinha dele nasceu prematura, a Vicky. Você acredita? Nossa. Ela nasceu prematura. E aí a gente fez questão de levá-lo até o térreo do hospital, onde a gente tinha uma área lá, levamos de cadeira de rodas, o filho dele trouxe a nenê de carro. Colocamos no colo dele, aí ele né, conheceu a neta, se apresentou, abençoou ela, fez uma oração, a gente retornou ele para o quarto e ele faleceu alguns dias depois. Então, eu falo assim, Nossa, se isso não me é um arrepiei milagre, o que que é um a milagre? cabeça aqui agora. É impressionante, Muito bonito, né? Então é isso impressionante. que a gente faz, a gente tenta fazer esses momentos acontecerem, tem um pouquinho de milagre. E com ele eu aprendi, ele me disse assim, doutora, o que Deus quer não é a força do homem que tira. E se Deus quis que eu tivesse que conhecer minha neta, assim ele vai fazer. E ele sempre me disse isso, e foi exatamente assim que aconteceu. Que linda essa história, porque tem coisas que a medicina não consegue explicar. Explicar. Não, Porque não consegue. realmente tem. Por isso que falam que é tão importante trabalhar. Mais um dos motivos que falam que é tão importante trabalhar o todo. E a questão Sim, da fé, a questão das crenças, também tem que entrar junto. E mais do que isso, é também perceber até que ponto há essa confiança entre o profissional e o paciente. Não que precisem falar da mesma religião, do mesmo. Não, mas uma questão de respeito quanto a essas diferenças, quanto a esses pontos de vista, inclusive falando de algo imaterial, algo que não tem como a ciência explicar. Que às vezes as pessoas na área da saúde, da área da ciência, falam muito, não, mas não tem dados sobre isso. Ah, mas não tem. E aquilo acaba só criando um distanciamento com aquele paciente, que também precisa da ciência, é claro, mas não é só aquilo. Tem camadas dentro do ser humano que a gente precisa levar em sim. consideração também. Eu até foi bom você tocar nessa questão dos dados científicos, porque eu sempre falo isso também. Eu falo, gente, parem de dar banho de água gelada no paciente, sabe? Assim, porque a gente tem 2% de chance de cura. Entenda que para o paciente, se ele tiver nesses 2%, ele é 100%, né? Então, assim, não é essa discussão que você tem que ter com aquele paciente sobre se para você faz diferença se a sua chance de cura é 2%, ou é 5%, ou é 15%, ou é 30%, ou é 40%. Não, não é isso que o paciente espera de você. Ele quer saber se der errado, você vai estar lá do lado dele? Se der errado, o que que pode acontecer? Se der errado, o que que ele vai enfrentar? E ele vai poder contar com você na hora que ele precisar enfrentar? Como é que a gente vai se preparar para isso? Porque pode ter, de repente, 98% de chance de cura. Se ele tiver nos 2% que não curar, ele também vai querer saber isso. Então, não adianta para o paciente você ficar trazendo esses dados que, além de um banho de água gelada, não fazem nenhum efeito. O que a gente precisa saber é se preparar para a situação. O médico sabe a história natural da doença, ele sabe como a doença costuma começar, como ela costuma caminhar e como ela costuma terminar. Às vezes ela tem algumas opções, ela vai caminhar de algumas formas possíveis, vai terminar de algumas formas possíveis. E é isso que o seu paciente espera de você, que você divida isso com ele. Você está aqui, o que pode acontecer é isso, isso, isso. A gente pode chegar lá, naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar. E como que a gente vai fazer para cada situação? Como a gente vai se preparar para aquilo? E eu vou estar do Uhum. seu lado, a gente não vai estar separado, a gente vai junto. Se de repente no meio do caminho a coisa mudar, a gente vai pensar de novo. Pode ser que a gente seja pego de surpresa. Afinal de contas, como eu acabei de falar, milagres acontecem e que bom. Se acontecerem, se tudo acontecer melhor, ótimo. A gente pensa de novo, mas a gente precisa caminhar junto e sempre levando em consideração o que importa para aquele paciente. Perfeito, você trouxe uma questão muito importante, que é saber quais são os caminhos. Não tem, por mais que tenha estudo, por mais que tenha tudo, não tem como um médico chegar e falar assim, 100%
que vai dar esse resultado. Não tem. Pode falar que Exato. majoritariamente, a maior parte dos casos, ou até falando em percentual, mas não tem como dar 100%. Agora, falar, se for por aqui, pode acontecer isso, isso e isso, e nesses cenários, como que você vai se sentir? Nesses cenários, quais são as medidas que a gente pode trazer junto? Isso traz muito, falando agora sobre o meu olhar como paciente, isso traz muito mais tranquilidade, faz muito mais sentido do que realmente, como você falou, de ficar trazendo dados ali que torna o médico ou o profissional da saúde apenas um robô que está trazendo que às vezes no olhar faz sentido, mas para o paciente não. Então tem que ter essa empatia mesmo de tentar se colocar no lugar do outro, tentar perceber o que é importante para o outro. Sem Perfeito. dúvida. Que delícia essa troca, Veri. Foi realmente maravilhoso. Eu me emocionei junto com as suas histórias. E faz pouco tempo que eu fui tocada nessa linha, porque eu li um livro que foi A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E esse Da Ana livro, Cláudia, maravilhosa. exato, mexeu comigo de uma forma, um livro pequeno e que mexeu completamente. Terminando esse livro, eu já li um outro que é A Roda da Vida. Sim. E venho, claro, completamente leiga, mas assim, apaixonada por essa linha da medicina paliativa, apaixonada por essa transparência de falar sobre coisas que até então ninguém falava ou não trazia da maneira tão aberta que a gente, na verdade, precisa, né, e que gostaria. E eu queria saber se você tem alguma indicação de livro, de filme, que pode ser relacionado à área ou não. Porque, por exemplo, eu li do Viktor Frankl, Em Eu ia Busca de falar esse. Sentido. Para mim, foi um divisor de águas também. Então, eu não sei se você tem algum outro ponto. Eu ia sugerir esse mesmo, viu, Vicky? Eu gosto muito do Viktor Frankl, assim, ele é um filósofo que traz aí uma visão, né, de uma busca de sentido da vida, né, na verdade, da gente ganhar o sentido da vida através, eventualmente, aí de um sofrimento, né, de uma situação de crise, onde a gente consegue enxergar, de fato, qual é o valor da gente estar aqui, né, qual é a nossa missão aqui, qual é a nossa função aqui. Esse livro foi muito transformador na minha vida. Eu acho que independente de ser médico ou não, ele agrega muito, né? Ele faz a gente ter uma visão diferente aí do mundo. Então, eu sugiro muito esse livro, sim. É um livro curto, ele é denso, não é fácil É, de ler, mas é um livro ok. pequenininho e eu ganhei de uma pessoa que trabalha comigo, que foi minha preceptora e que eu tenho um respeito muito grande. E esse livro realmente é um livro muito marcante na minha vida. Quem não leu, eu sugiro que leia e até se interesse um pouquinho pelo Viktor Frankl, porque ele é uma pessoa sensacional, assim, que tem Hum, muito a nos ensinar. verdade. É um divisor de águas mesmo. Faz a gente valorizar outras coisas na vida, refletir sobre coisas que às vezes vai no piloto automático e ele traz ali, porque ele viveu, para quem ainda não leu, ele foi preso durante a Segunda Guerra Mundial, então num campo de concentração, então ele viveu em condições extremas e ele conseguiu mesmo nesse cenário trazer, e não quero mais trazer spoilers aqui, mas é realmente uma leitura essencial. Obrigada pela indicação. Indispensável. É Imagina, verdade. e filme? Bom, aí filme, já que eu já trouxe um livro difícil, eu vou trazer um filme facinho. Tem um que eu acho bonitinho demais, que é aquele Como Eu Era Antes de Você, que traz a Uhum. história de um paciente que justamente tem esclerose lateral, e ele vai, se eu não me engano é isso, ele fica cadeirante, ele vai perdendo os movimentos, ele encontra uma cuidadora e eles acabam se apaixonando e vivendo uma história linda de amor até o fim da vida dele. E ela consegue enxergar nele muito além da doença, né? Porque eu sempre tento trazer isso para os meus pacientes. Quando o paciente descobre uma doença grave, a gente precisa entender que muitas vezes ele não consegue se ver sem a doença, ele não consegue se enxergar sem ser o paciente. Então, se eu eventualmente tiver um câncer, vai começar a ficar muito difícil para mim me desvencilhar da veridiana doença, da veridiana doente, da veridiana que eu era antes, porque aquilo Uhum. ganha o Uma nosso corpo e proporção. toma uma proporção muito grande na nossa vida. E é bonito porque justamente o nosso trabalho com a comunicação empática, com a abordagem desses pacientes, até dentro do cuidado paliativo, é de resgatar o que esses pacientes são para além da doença, porque tem muita coisa. Tem uma vida inteira que você foi construindo e você é muito além daquilo que você está passando naquele momento. E esse filme eu acho bonito por isso, porque ela enxerga nele muito além da doença. Ela não quer saber se ele vai viver 10 anos, se ele vai viver um mês, 10 dias. Ela enxerga nele coisas maravilhosas, se apaixona e até mostra, faz ele se enxergar assim novamente. Então, eu Uhum. recomendo muito, porque eu acho que é justamente essa dificuldade, é isso que a gente precisa ter como foco, resgatar o paciente
e olhar para aquele paciente que está atrás daquela doença. Perfeito. E também saber os momentos de não falar apenas disso, porque eu acho que chega um momento que o próprio paciente já tá: "Não quero mais saber, deixa eu falar sobre outra coisa, como se eu não tivesse isso, deixa eu viver de uma forma diferente em algumas áreas da vida, deixa eu saber sobre outros assuntos", que eu percebo, algumas pessoas me trouxeram esse feedback também, né, de: "Poxa, agora eu não quero viver apenas sob esse olhar com essa limitação, eu quero que você me veja além", como você trouxe bem aqui. Perfeito. Excelente Exatamente. indicação e realmente, em ambas as indicações eu chorei, tanto lendo quanto assistindo. Então eu acho que é uma forma lúdica, né, o livro ou o filme, ele traz de uma maneira que fica fácil de visualizar e ao mesmo tempo ensina muito. A gente consegue ser tocado para transformar pouco a pouco a nossa realidade também, mesmo que não esteja vivendo em uma situação de doença, mas ajudar a lidar com pessoas que estejam passando por isso, ou prevenir, trabalhar um olhar diferente para essas situações. Sem dúvida, Vicky. E assim, a gente precisa entender que cuidar de pacientes, pessoas com doenças, não cabe só à equipe de saúde. Todo mundo precisa estar preparado para isso, né? Até aquele Uhum. familiar que às vezes não sabe o que falar, não sabe o que dizer, não sabe como se portar perto de uma pessoa doente. Tudo isso, assim, até o jornalista que não sabe como escrever, como aconteceu esses dias sobre uma reportagem sobre uma paciente paliativa. Então, assim, é uma preocupação que toda a sociedade precisa entender que nós temos pessoas que são pacientes, que estão no nosso convívio e que a gente precisa saber lidar com isso, falar sobre a morte cada vez mais, falar sobre as dificuldades, prestar atenção na pessoa que está do nosso lado, né? Então, isso extrapola aí os limites da saúde, da medicina, do direito, isso todos nós precisamos praticar mais, ter esse olhar mais humano sobre as pessoas que estão do nosso lado, senão não faz sentido a gente estar aqui, né? É verdade. Perfeita, perfeita essa colocação. Agradeço demais pela sua partilha. Eu deixei aqui a indicação do seu perfil para quem quiser saber mais, deixei o site também. Não sei se você quer finalizar com alguma outra mensagem para a gente. Não, Vicky, obrigada. Queria agradecer. Você é um doce. Muito obrigada pelo seu convite. Continue fazendo esse trabalho brilhante que você faz, que eu tive a oportunidade de começar a acompanhar agora, mas com certeza eu vou acompanhar bastante. Torço muito para que as pessoas entendam. Digo que é um trabalho de formiguinha, não é fácil. Muitas vezes a gente encontra pessoas que não entendem, pessoas que acham que é bobagem. Não tem problema, a gente continua mesmo assim, porque se a gente fizer a diferença na vida de um, já valeu, não é? Então, conte sempre comigo, tá bom? Qualquer coisa, Obrigada. pessoal também que está assistindo, eu fico à disposição no meu canal, no meu Instagram, enfim. Lá também tem mensagem que vocês podem me mandar por WhatsApp e qualquer dúvida que vocês precisarem, o médico que estiver no plantão precisar de ajuda aí para conduzir algum paciente, eu estou à disposição 100% do meu tempo para isso, contem comigo e vamos que vamos. Seguimos, cada um fazendo dentro da sua área, dentro do que pode, mas isso com certeza Dando um gera pouquinho, inúmeros benefícios. Obrigada de sem coração pela sua dúvida. partilha. E além da Obrigada parte a da você. questão que eu faço de trabalho, vou só aproveitar para finalizar falando do projeto social que a gente tem, que é o Rio Alegro. Depois eu vou enviar para você, porque eu acredito Ótimo. que a gente tem várias formas, para além do nosso trabalho também, de poder ajudar a acolher outras pessoas. Então, a gente de repente pode pensar em alguma coisa em Junto, conjunto para essas com pessoas. certeza. Obrigada de Obrigada, querida. coração. Tudo Um de beijo, bom. um bom E, dia. Tchau, e tchau. obrigada a todos que nos assistiram até aqui. Se ficou com alguma dúvida, alguma questão, pode deixar aqui nos comentários, que eu depois encaminho. Se eu não souber responder, eu encaminho para a doutora, para a gente continuar E aqui pode essa me interação. procurar lá também. Obrigada, Beijo Vi. grande. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.